Olá, Ju, tudo bem? Tudo bem, como é que tá meu enquadramento aí? Deixa eu acertar. Tá Tá ótimo. legal? Tá Tá legal, bom, tá perfeito. tá Pessoal, vamos bom. começar o nosso Via Democrática, um projeto criado para dialogar com lideranças importantes da nossa região metropolitana de Campinas, sempre com diálogo aberto, franco e com pessoas que fazem diferença na nossa região. E a nossa convidada de hoje é nada mais nada menos que a professora Juliana Nascimento. Quando começamos a procurar os perfis para entrevistar, a Juliana foi uma das pessoas que mais nos interessou pela luta, pela militância. Ela é formada em Sociologia pela PUC Campinas, é professora de Sociologia na rede pública, vereadora eleita americana pelo PT em 2020, com 1.131 votos. E, Ju, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação te apresentar para a cidade de Hortolândia, apesar que muitos aqui já te conhecem. Queria que você desse uma boa noite para a gente. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando essa live. Boa noite, Regis. Eu que me sinto honrada com o convite. Eu me sinto muito satisfeita de poder participar aqui, acompanho seu trabalho pelas redes sociais e é sempre bom a gente ter essa oportunidade de falar sobre a nossa região, falar das lideranças locais, né, que estão fazendo um trabalho importante, sobretudo nesse momento. Bacana, Ju. Eu queria te perguntar logo de início, né? Eu fui vereador pelo PT também, em 2012, depois em 2016. E quando eu entrei na Câmara, eu tive algumas frustrações, né? Com aquilo que a gente acreditava que poderia fazer, mas as legislações e o dia a dia impõem uma série de dificuldades, né? Eu queria que você contasse para a gente se você também passou por esse tipo de experiência de achar que pode fazer muito mais do que a gente faz, ou se de repente na cidade americana, que é uma cidade um pouco mais antiga, uma cidade que já tem uma tradição política maior que Hortolândia, você está conseguindo colocar em prática aquilo que você planejou no seu mandato. É uma pergunta bem complexa, Regis, mas eu vou tentar respondê-la assim com franqueza e tentar ser o mais objetivo possível na minha resposta. De fato, a cadeira de um vereador, né, as possibilidades, as funções, as responsabilidades, elas são limitadas, né? Infelizmente, a maior parte das pessoas não conhecem essa realidade, não conhecem, na verdade, infelizmente, a própria composição, a própria legislatura atual, né? Então, assim, é muito comum que as pessoas não saibam os vereadores que estão lá trabalhando pela cidade. Então, existe uma grande confusão em relação ao que se espera, ao que é a função de um vereador, né? As pessoas confundem muito o Sim, poder legislativo com o poder executivo, e essa distorção, ela prejudica bastante aqueles vereadores que fazem um trabalho mais independente e de uma maneira assim, mais fiel ao que de fato é a função do vereador, que é basicamente fiscalizar o trabalho da prefeitura, né, através dos seus secretários municipais, inclusive, e legislar, mas dentro de um modelo que, na verdade, não nos permite fazer qualquer tipo de legislação. E essa verdade. discussão, infelizmente, as pessoas não têm em profundidade, né? Então, muitas vezes, a expectativa que se cria em relação ao trabalho do vereador, da vereadora, acaba ficando frustrada. Mas, dentro das possibilidades que nós temos aqui, Regis, é importante lembrar que nós temos aqui 19 vereadores, são 3 mulheres, mas eu falo com tranquilidade que o nosso mandato é o único mandato de esquerda, né? E sem querer florear muito, eu falo que hoje, né, no contexto que a gente está, falar de um mandato de esquerda em Americana é falar de um mandato que toca as suas pautas muito ligadas à questão dos direitos sociais, muito ligada à questão da transparência na gestão pública, muito ligada à qualidade das condições de trabalho dos próprios servidores públicos, inclusive especialmente aí da saúde e da educação, e a pauta, né, as pautas relacionadas às minorias políticas, né, que é a população que numericamente é majoritária, a população negra, mas que politicamente é uma minoria, porque está subrepresentada, porque tem os seus direitos ainda bastante cerceados, né, para dizer o mínimo. A pauta, as questões ligadas à população LGBTA+, né, que é extremamente necessário, urgente ser colocado na ordem do dia e que numa cidade como a Americana é muito mais complicado, é mais complexo, existe uma resistência muito maior
não só dentro do legislativo, mas em relação à opinião pública mesmo. E o nosso mandato, eu confesso que quando a gente começou o trabalho nessa condição extremamente desfavorável, né, de estarmos ali sem um outro mandato para trocar ideia, para se fortalecer, para ser um interlocutor ali naquele espaço do legislativo, eu imaginava que as dificuldades seriam maiores. Né? Eu tenho esse privilégio de estar surpreendida positivamente pela quantidade de coisas que a gente tem conseguido fazer. Né? E tem conseguido fazer por quê? Porque a gente busca justamente fazer uma interlocução muito diplomática com os nossos adversários eu acho que não é a palavra exata, é uma outra palavra, né? Mas com quem está fora do nosso campo político, com quem pensa diferente da gente. Né? E eu sempre acabo dizendo isso, fazer a política é muito conversar com quem pensa diferente da gente, e para ter essa conversa e ela ser produtiva e sair do âmbito da discussão com o estômago, né, que é aquela discussão emocional, permeada de paixões, né, de emoção mesmo, para a gente fazer um diálogo no campo da racionalidade, dá muito trabalho. Dá muito, muito trabalho, né? A gente tem realmente que se respaldar de informação. Eu sempre brinco que eu gostaria muito de ter oportunidades de dividir os bastidores do gabinete, os bastidores da Câmara, e mostrar que, às vezes, uma emenda numa lei orçamentária, às vezes uma fala, uma observação numa audiência pública sobre, sei lá, plano diretor físico urbanístico da cidade. Veja, eu sou socióloga, essa não é a minha área, né? Eu sempre atuei na educação. Desculpa, se eu falar que é uma coisa muito ok, que eu boto os pés para cima e mando minha assessoria fazer o trabalho, claro que eles me ajudam muito, é uma equipe maravilhosa, mas, desculpa, como professora, é mal de professora, a gente tem que estar apropriado daquilo, e quando eu não me sinto apropriada, eu vou justamente dedicar horas do meu dia para fazer essa leitura, para fazer, inclusive, os questionamentos, né? Porque quando você faz um questionamento, isso demonstra também que você parte de algum lugar. Então, o que acontece? Tudo isso dá muito trabalho, mas também é muito gostoso ver o resultado. A gente tem feito coisas no mandato que eu achei que talvez eu demoraria mais e talvez eu nem conseguisse fazer. Uma das coisas é a Procuradoria Especial da Mulher, que a gente construiu aqui, e deu um super trabalho, né? Quem vê a votação não entende como tudo foi construído, como foi sensibilizar cada um dos atores envolvidos, enfim. Nós conseguimos aprovar uma legislação sobre justiça restaurativa, importante mecanismo para a gente trazer a resolução de conflitos para o patamar da racionalidade, para um patamar, para um grau a mais de civilização, né, de democracia mesmo. Nós conseguimos aprovar aqui também uma legislação para dizer que se for o assistente social da rede municipal de educação, que é uma baita, né, uma baita ferramenta para a gente lidar também com os conflitos dentro do ambiente escolar. Enfim, pauta climática, né? E eu brinco com a minha assessoria assim, a gente foi abraçando tudo quanto é pauta, Regis, né? Talvez em algum momento eu vou ter, assim, me arrependido muito de abrir tanto o meu leque, mas é que eu não consegui realmente dizer não e fechar, porque tudo me parecia muito pertinente, porque tudo me parecia muito interessante. Só para você ter uma ideia, eu passei a frequentar como observadora, claro, os conselhos municipais, nas reuniões virtuais ou presenciais, e assim, é uma delícia do ponto de vista de você se apropriar da execução da política pública, né, de como ela está sendo tocada na cidade. Então, tudo isso requer muito estudo, requer muito tempo, e eu sempre falo, é complicadíssimo quando se é mulher estar nesses espaços, porque não são espaços feitos para nós mulheres, são espaços masculinos muito hostis, inclusive às nossas necessidades. Como mãe, por exemplo, eu tenho uma menina de 8 anos e que me demanda e que é preciso cuidar e estar presente, né? E ter presença de qualidade, inclusive, o que às vezes a cabecinha não deixa, né? Porque saúde mental, até vereadores, né? Tem
problemas em relação à saúde mental, porque as exigências são extremas, a culpa é gigantesca em relação à maternidade, né? Não estar presente o quanto se gostaria, o quanto se precisaria estar, mas realmente o meu mandato é a minha prioridade. Eu falo que lado a lado com a minha filha, óbvio, né? Mas é a minha prioridade, tanto que eu não estou na rede estadual. Eu dei uma pausa na rede estadual como professora do ensino médio, porque senão não ia dar conta, com certeza. Eu acho, assim, né, professora, que uma das coisas que nos interessou muito no seu perfil é que nos dias de hoje muita gente tem medo de se posicionar. Primeiro por conta da polarização que tem no país, e aquele lance do voto, né? Às vezes fala assim, não vou desagradar o meu eleitor aqui, porque o voto ele é muito difícil de ser conquistado, né? Então, às vezes, a gente tem muitos políticos que têm aquele receio de falar assim, olha, eu não vou me posicionar nesse assunto, porque senão eu posso perder uma abertura que eu tenho naquele ponto, né? E você não, eu vejo que você é muito incisiva, muito combatente, né? E eu percebo que você não faz cálculo eleitoral, você faz aquilo que você acredita como ser humano, como direitos humanos, como aquela bandeira que você sempre defendeu, né? Então isso foi que nos chamou muita atenção dentro do seu mandato, né? E também, quando você fala de ser o único na esquerda, é um peso muito grande, porque você acaba sendo referência para todo mundo do campo progressista e acaba tendo que dar conta de tudo, porque se você é a única referência, então todo mundo, americano, a cidade, eu acho, se não me engano, tem acho que uns 200 mil eleitores por aí, quase isso. Sim, quase isso. A gente colocar aqui 30%, 146, mas você imagina eu que, sempre sei me lá, confundo com 20, esse número. 30% ser conservador, ser progressista, né? A pauta vai muito em cima de você. Então, assim, por isso que a gente te admira muito, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre as experiências na Câmara com relação, não aos colegas, mas como que as pessoas enxergam a mulher empoderada falando com ela, né? Porque, assim, o meio político é muito machista, né? Sobretudo autoritário, né? E quando chega uma mulher lá e fala assim, ó, é assim, aponta caminhos, como que as pessoas reagem? Porque, assim, eu sempre te vi fazendo os posicionamentos com muita propriedade. E não é todo mundo que está preparado para isso, principalmente homens do dia de hoje. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente isso. Difícil contar sobre isso, mas eu vou contar o que eu posso contar, porque tem coisa também que eu não Tá, posso contar, né? Porque como sim, você sim. falou, né? Eu não faço cálculo eleitoral, ou melhor, o meu cálculo eleitoral, ele não é só um cálculo eleitoral, ele é muito mais um cálculo político. Eu falo que estar no Partido dos Trabalhadores, você tem o ônus e o bônus. E eu arco com os dois de uma forma muito tranquila, né? Nunca escondi a estrela do PT, muito pelo contrário. Para mim é motivo de orgulho. Eu falo, Regis, que não me deixa perder sua pergunta, hein? Se eu viajar, você me na realidade de novo. Uhum. Mas o que acontece? Eu falo que o meu mandato ele tem uma missão que só vai ficar clara não, ela vai ficar comprovada, clara ela já é. Mas as pessoas só vão ter certeza do que eu estou dizendo hoje com o tempo, é inevitável isso acontecer. Porque eu digo que uma das minhas maiores pretensões com o meu mandato, e eu acho extremamente pretensioso e ousado o que eu vou dizer, é fazer com que o meu trabalho abra campo não só para mim, mas para um projeto político, para todo um campo político. O Partido dos Trabalhadores aqui em Americana, ele vem de um histórico de relações muito sofridas, né? A gente precisa, eu estou sendo sutil, óbvio, mas a gente Sim. precisa aqui reorganizar o partido, né? A gente precisa ter uma militância que de fato seja viva o tempo todo, não apenas em período, em ano eleitoral, né? E a gente tem essas figuras, mas por uma série de dissabores, de decepções, de conduções tortas, as pessoas acabam se questionando sobre o quanto elas devem ou não estar naquele espaço. E o espaço do partido é muito importante. No entanto, a gente tem trabalhado para que as possibilidades de participação, de organização popular, né? O meu mandato, por exemplo, quando eu fiz a campanha, eu falava, eu quero fazer um mandato participativo. Eu quero que as pessoas me deleguem coisas, ok, mas eu também quero que elas se sintam parte dele, né? Que elas possam, de fato, contribuir.
E a gente faz isso e precisamos melhorar esse aspecto, mas é uma pretensão. E é muito ousado, porque nós temos uma cultura política de aversão à política. Então, Perfeito. desculpa, o que essa professora quer com um mandato fazer inverter toda a simbologia que envolve o participar politicamente, o ser cidadão? Então, é muito ousado falar em o meu mandato pretende abrir portas, né? E aí eu te volto para a tua pergunta, né? Qual é a coisa que eu mais ouvia mais no começo, agora já se acostumaram comigo, mas eu ouço muito assim, ó, a professora não parece do PT. A professora não parece do PT. Aí eu falava, gente, é tipo um elogio ou é tipo uma crítica, né? E é um elogio no sentido de que eu trabalho as pautas históricas do partido, portanto, eu sou muito fiel ao partido. E eu falo que pode anotar aí, eu não saio do partido. É difícil uma figura pública falar isso e falar, me cobre depois se for de Verdade. outra forma. Mas é fato isso, eu sempre estive no PT, sempre estarei, e é o único partido no qual eu militei na minha vida. Mas a questão é, nós temos lá na Câmara, como nosso mandato, uma postura de muita diplomacia. Entendi. Então, uma coisa que quando eu sentei na cadeira de vereador eu percebi, opa, isso não é uma rede social, isso não é um movimento social, isso não é a sala de aula, né? Infelizmente, ali você tem que lidar com muita responsabilidade, com as suas palavras, com as suas escolhas, com a configuração da sua imagem pública, né? E aí imagem não tem só a ver com o que se vê, a gente vê também a imagem sendo construída pelos legados que a gente vai deixando, né? Pela forma de escolher, as escolhas que nós fazemos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando eles falam assim, ah, você não parece do PT, eu falo, meu, o que significa isso? É porque você não grita. Eu sei gritar, mas eu não tive oportunidade de gritar. Né? É mais ou menos isso. Não, eu sei subir o tom quando eu preciso, mas é que até este momento não foi necessário e eu não vou fazer aquilo só para me enquadrar, né, numa coisa bastante, inclusive, pasteurizada que nós temos hoje, que é a imagem do militante. É quase que uma caricatura. Né? E eu não me enquadro nessa caricatura e eu vou buscar fazer o meu caminho. E esse caminho que eu estou fazendo, ele tem feito com que eu seja respeitada à direita e à esquerda. Porque o meu debate, ele fica no plano das ideias e não vai de maneira nenhuma para o campo da pessoalidade, né? Ou daquela ofensa que se arrasta, né? Ela é uma divergência pontual. Perfeito o que você disse, porque muitas vezes o político ele acha que ele tem que representar um personagem, né? Principalmente nesses caminhos de rede social. Hoje o que dá muita visualização geralmente é o barraco, geralmente é a briga, é a treta, e tem que ter muita cabeça, porque às vezes as pessoas falam assim, olha, a pessoa não está enxergando o meu trabalho na rede social, porque queira ou não, hoje a gente não consegue bancar, por exemplo, um material impresso na casa de todo mundo, né? A gente não consegue fazer aparecer na mídia espontaneamente, porque até isso tem preço, né? Então a rede social é um meio caseiro que a gente usa para mostrar o trabalho, mas às vezes não consegue chegar a todo mundo, né? Eu sempre tenho essa dificuldade. E diferenciar também o seu espaço, né, o seu local de atuação, porque a Juliana ela é mãe, a Juliana ela é professora, a Juliana ela é vereadora, a Juliana é um ser humano fantástico que tem ligado às causas sociais. Então tudo isso, quando você transporta para a Câmara, você tem que ter muita sabedoria, e eu confesso que eu tive muita dificuldade, né? A questão da diplomacia, né? Assim, às vezes a gente pensa assim, cara, como esse cara pensa desse jeito? Não dá para ser de boa com uma pessoa assim. Mas aí a gente volta, né? Como você falou, aquele espaço de entender e de disputa política, e às vezes é a composição, coisa que muita gente não entende. Às vezes a gente tem que compor com alguns setores que não necessariamente são setores que a gente está no dia a dia, mas que são importantes para determinado projeto para atingir uma maioria. E eu vejo que você também gosta muito da cultura, eu acompanho suas redes, eu vejo você no teatro, com as companhias da cidade, né? Você tem bastante ligação com a cultura, né? Na verdade, assim, eu até estou menos presente nos espaços culturais a partir do meu mandato, porque eu fui sugada de todos os lados, assim, a minha rotina está
absolutamente frenética, né? Minha mãe brinca comigo, ela falou, mas Ju, eu achava que você ia ficar mais em casa. Falei, mãe, na verdade Ao não, isso é uma contrário. imagem distorcida que se tem do político, né? Sim, sim. Porque talvez realmente é uma imagem generalizada. Mas fato é que eu saio todos os dias, né, da minha casa e todos os dias eu passo pela Câmara e a gente sabe que poderia ser diferente, né? Tecnicamente o vereador ele precisa estar lá na quinta, no dia da sessão. É. Audiência pública, cara, eu participei de todas as audiências públicas, né, dos mais diversos temas, inclusive, na verdade, confesso, na verdade, o nosso mandato aqui tem chamado audiência pública, né? As outras são audiências públicas sem as quais um projeto não pode prosperar, são meio que obrigatórias e tal. Mas nosso mandato fez audiência pública, de volta às aulas em março do ano passado, quando a prefeitura queria voltar. Nosso mandato fez audiência sobre a questão climática, sobre a questão das mulheres, sobre a questão da mobilidade urbana, né? Então, assim, eu vou me dividindo em várias frentes, mas aqui em Americana, eu tenho isso como um dos meus projetos para esse ano, é conseguir sair mais de casa, para fruir desses equipamentos culturais, né, dos espetáculos, ainda que a gente tenha bastante coisa para organizar na cidade, a gente sabe que tem um contingente de apresentações e contrapartidas em função da Lei Aldir Blanc, que estão para rolar, mas são muitas frentes, né? Então a gente não consegue dar conta realmente de estar, às vezes, ontem, por exemplo, eu queria muito ter ido num espetáculo na Fábrica das Artes e acabei não conseguindo ir. Aliás, eu não consegui ir nem para São Paulo no lançamento. Pois é, eu vou eternamente chorar lágrimas de sangue por conta disso, mas eu peguei uma dor de garganta de quinta para sexta, fui lá na Unicamp, acho que o vento me fez mal, e eu estava detonada no final de semana, fiquei muito ruim, né? Mas era para eu ter ido. Eu falei, eu preciso botar a minha cabeça no lugar, enfim. Mas nós temos coisas muito importantes, né, na cena cultural de Americana que precisam ser valorizadas e ganhar mais visibilidade, inclusive. Ju, mas uma coisa que a experiência, né? A gente tem mais ou menos, acho que eu sou mais velho que você um pouco, mas eu acho assim, né? Tem muita coisa. A luta ela vale muito a pena, mas para lutar a gente tem que estar bem, né? Então eu acho que é importante também ter aquele repouso, porque senão a gente não aguenta, né? Eu quero mandar um abraço também para Vânia Soares, para Carol, para o Nil, para Priscila Beleboni, para o Scooby, para Celina, que estava aqui agora há pouco, a Carol Basso, minha amiga, a Leda Dias, o Claudemir, o Rogério Mion, várias pessoas aqui entrando da cidade de Hortolândia para conhecer um pouco do seu trabalho, né? Ai, que E legal. Um abraço a eu todos. acho importante apresentar lideranças novas. Eu digo nova não na luta, mas assim, para a gente que está focado no nosso ambiente mais local, mais de cidade, porque a gente sempre tem opção, né, Ju? Sempre tem opção de conhecer novos trabalhos, né? Eu acho que o que você tem feito tem refletido muito, e os exemplos vão chegando nas cidades vizinhas, né? Porque às vezes a cultura local fala assim, não, isso não pode. Aí você olha lá, mas peraí, como que não pode? A Juliana está fazendo lá em Americana, né? Então eu acho que isso é importantíssimo, ainda mais partindo do que você falou. Americana, no meu ver, se eu estiver errado, você me corrige, é uma cidade bem conservadora, né? E fazer as coisas numa cidade conservadora é muito mais complexo, né? Tem que explicar muito, a luta é sempre muito, muito grande, né? Então eu queria também falar um pouquinho, acabei conhecendo uma assessora sua lá no encontro de influencers, né, com o presidente Lula, que foi a Alessandra Mara, super gente boa, super acessível, conversou bastante com a gente, né, e acabei te encontrando lá, mas estava uma correria, estava um tumulto, eu não consegui falar com você, porque foi um fato histórico, né, o presidente Lula está aqui, na nossa região, e ver tanto de gente, né, que foi lá para conversar, para conhecer, para ter um pouco mais de esperança, né. Eu achei que o evento lá do Unicamp ele foi muito grande, né? E o dia a dia ele foi muito intenso, mas serviu, né, na minha visão, para que a militância pudesse ter aquela energia, aquela garra de saber que o Foi candidato que nós bonito vamos lutar demais. está ali junto com a gente, né? De mãos dadas, apesar de tudo que aconteceu com ele, eu acho que a força, a resiliência do presidente Lula é muito grande, né, João? Com certeza. Inspira a gente, né?
aquele evento lá na Unicamp e eu falei, cara, que gostoso. Eu não imaginava que ia ser tão gostoso a energia que tinha ali, né? E ver o Lula falar e outras lideranças também, e eu acho que isso é muito importante, né? A gente valorizar as lideranças locais que estão realmente nos territórios fazendo a defesa. Eu falo, Regis, que a gente tem uma burocracia partidária que ela é muito importante, sem a qual o partido não anda, mas a gente tem o militante anônimo, e esse militante anônimo é o cara que fica comprando briga o tempo todo, às vezes sob pena de perder o emprego para defender uma ideia, inclusive, Perfeito, né? perfeito. Então, essas lideranças, elas têm que ser muito, muito valorizadas, elas têm que ser realmente destacadas, né? É preciso dar visibilidade para essas lideranças, porque, inclusive, nós precisamos de renovação das lideranças, né? De renovação nas estruturas, nas burocracias do partido, e dentro do Partido dos Trabalhadores isso funciona muito de baixo para cima, né? E todo o processo de baixo para cima, ele precisa ser pautado, orientado por um trabalho de formação muito sólido. As pessoas precisam de formação, né? Tem um amigo que me falou uma frase na semana passada e me chamou muita atenção. Ela é muito despretensiosa, mas eu acho que ela me dá muita chave para várias situações, que é: todo mundo tem um senso de justiça. Então, se você trabalhar na linha de que todo mundo tem um senso de justiça, cara, você consegue, lógico, você não vai dissolver todas as divergências, mas você consegue estabelecer algumas pontes importantes sobre aquilo que é fundamental. Então, a nossa linha, que eu acho que é muito a linha do Lula, é também a minha linha, né, despretensiosamente falando, mas é também a linha que a gente valoriza, que é: vamos focar no que a gente tem em comum, vamos nos orientar por esse senso de justiça que é inerente a qualquer pessoa, que vai variar, obviamente, porque os valores não são homogêneos, mas que todo ser humano ele tem sim um senso de justiça, é com ele que a gente tem que trabalhar. E você estava falando na outra questão que o que como mulher é duro na minha vida, de parlamentar, eu vou te falar, cara. Cara, eu não vou falar muito, senão eu vou ficar. Eu já tô maluca nesse final de semana, senão eu não vou me expor demais. Mas, cara, é baixaria. O negócio é baixo, o negócio é vil, o negócio é covarde, né? A mulher em situação, quando ela é muito incisiva, ela é bruta. Se ela é muito ponderada, ela é frouxa. E se ela é muito bem fundamentada, deve ter alguém por trás dessa mocinha. Entende? Então, todas essas colocações são reveladoras do quanto a nossa cultura não favorece a nossa entrada em espaços de poder, em espaços públicos, que seja em espaço público. Toda vez que eu vou falar para um coletivo de mulheres, eu falo, cara, a gente tem que partir da ideia de que a gente foi educada para calar a boca. Caramba, a gente só vai conseguir. Muito forte. É muito forte, porque a gente é educado para ficar quietinha, porque falar expõe a gente demais, né? Toda uma mulher que fala em público, ela não é vista da mesma forma que um homem que fala em público. E se ela falar com assertividade, né? Um homem assertivo é um homem assertivo, é um homem... como é que é a palavra? Ele convence bem, né? Ele é persuasivo. Uma mulher persuasiva é uma mulher manipuladora. Então, é sempre essas coisas, né? Então, a gente tem que ter muita sanidade mesmo mental, a gente tem que ter, inclusive, uma rede de apoio, e a minha rede de apoio é muito boa, nisso eu não posso reclamar, né? Eu tenho a minha família, eu tenho o meu companheiro, a minha filha, que tem 8 anos e é compreensiva pra caramba, eu tenho o meu conselho de mandato, que me ajuda pacas. Essa rede de apoio é fundamental para dizer aqui, não, querida, dá a mão aqui, você não tá no lugar errado, né? Você tá fazendo o seu trabalho, e esses lances de desconstrução, que são frequentes, eu falo que quase que diariamente a gente vive uma experiência dessa,
eles são parte do caminho, infelizmente, que as mulheres ainda têm que topar, né, para estar e para se estabelecer em espaços de poder, sobretudo quando é mulher independente. Eu sempre falo isso porque é fato. Se tiver um cacique por trás, é mais fácil, né? Se tiver um acordo de cavalheiros e você tiver contemplado, é mais fácil. Quando você está independente, de modo a ninguém vai botar cabresto, aí as pessoas começam a usar essas técnicas para te desestabilizar mesmo, né? Uma coisa que aconteceu no ano passado foi o episódio do bolsonarista agredindo através de vídeos, né? Me agredindo, enfim. A gente teve, inclusive, uma vitória na justiça em primeira Foi instância. recente, né? Eu acabei vendo. Foi recente. Naquele momento, o que acontece? Uma das primeiras movimentações que eu fiz foi falar com a mesa diretora da Câmara de Americana para que a mesa diretora fizesse uma provocação, um ofício que fosse, um movimento público que fosse qualquer, para dizer, repudiamos isso. Não concordamos, né? Isso não isso é quebrar o decoro, isso é desrespeitoso, isso afronta a democracia. Poderia ter se dado várias narrativas de modo a dizer o legislativo, Juliana, é um espaço para você. Tanto que quando alguém agride, a própria instituição se manifesta. Depende. E naquele momento não houve esse movimento por parte da instituição, porque se entendeu como algo meio que natural, porque nós somos, eu e o vereador que me agrediu, de campos políticos opostos, né? Ele bolsonarista e eu crítica ao governo Bolsonaro, sendo militante filiada, vereadora pelo PT. Então, isso aí é um fato que eu não abro mão de usar para ilustrar o que é o ambiente do legislativo para a mulher. Né? Me desculpe, é um fato e ele simboliza o quanto que esse espaço ele não dá para gente, para nós mulheres, a sensação de segurança, de que não, aqui, filha, você fica tranquila, né, que o que for possível ser feito para que haja respeito, né, haja dignidade na execução do seu mandato para com você, isso vai ser feito. Na verdade, é bem diferente. E aí, assim, infelizmente, isso vai se reproduzindo, né? Porque cada vez que você toma uma resposta dessa, é como se você revivesse a situação da ofensa, da humilhação lá do vídeo do cara. Né? Então, infelizmente, para isso, inclusive, que serve ter uma Procuradoria Especial da Mulher, como a que a gente conquistou no ano passado, né? Como essa que foi constituída nesse ano, inclusive, e que vai trabalhar para fortalecer o espaço da mulher no legislativo e enfrentar e prevenir e trabalhar contra a naturalização da violência política de gênero. É impressionante, né? Como naturalizaram esse assédio, esse preconceito, essa força bruta contra a mulher, né? E é uma reprodução do que acontece no país todo. Teve o caso da Isa Pena, teve o seu caso, teve vários casos que não param de ser reproduzidos, né? E a reação assustadoramente a mesma. Né? Deixa disso, não foi para tanto. Mas quem sofre a violência sabe o quanto que aquilo custa diariamente. Você ser agredida, né, psicologicamente, às vezes até fisicamente, e isso não muda nada a vida do agressor, pelo contrário, né? A pessoa ainda tem louros com isso, né? Como se fosse algo que era normal, né? Ju, e queria te perguntar uma coisa. Como que você decidiu? Você falou assim, vou ser candidata a vereadora, vou entrar na política. Qual foi a chama que acendeu dentro de você para escolher esse caminho? Que é o caminho, não é o mais fácil, é o caminho mais difícil, né? Onde que você falou assim, olha, eu preciso lutar pelo meu povo e vou lutar através de um mandato? Como que começou isso? Eu sou cientista social, eu fiz PUC Campinas com bolsa de 100% pelo ProUni. Sempre falo isso, adoro dizer, acho que é motivo de orgulho também. O lugar de onde eu venho não é um lugar que costuma gerar esse tipo de produto, né? Os filhos da classe trabalhadora normalmente só chegam a esses espaços em minoria, né? Furando uma série de bolhas sociais e barreiras, né? Em relação à origem social, à classe social, no meu caso, em relação ao fato de ser mulher também, como eu já tinha dito,
mas fazer ciências sociais, né, estar lá na PUC, foi lá que eu tive contato assim, com pessoas que estavam no movimento estudantil, com pessoas que estavam há algum tempo já em movimentos sociais. Foi lá que eu conheci amigos que eram já do PT de Campinas, né, que já tinham uma vida, inclusive dentro da burocracia do partido. E foi ali que, óbvio, pelo conteúdo do curso, é inevitável, né, baseado aí, é um tripé das ciências sociais, a sociologia, a antropologia e a ciência política. Isso desperta, obviamente, um interesse acima do normal, né, do comum, acredito que em qualquer pessoa. Mas em mim foi... acredito que uma parte desse interesse tenha vindo da própria formação acadêmica. Ah, Mas a legal. minha família sempre foi petista, né? A minha família sempre foi... Ela não foi filiada, ela não viveu a burocracia do partido, mas eleitoralmente falando, culturalmente falando, em termos de identificação, eram militantes, óbvio, porque sempre fizeram no seu dia a dia as defesas das pautas, das bandeiras históricas do PT. E eu fui dar aula na rede pública, justamente porque eu queria trabalhar com esses filhos da classe trabalhadora, e acabei indo para uma escola de tempo integral. Trabalhei numa escola de tempo integral de 2013 a 2015, e quando eu fui demitida da escola integral, e foi bem isso mesmo, eu não tenho pudor de falar, aconteceu uma movimentação de estudantes naquela escola, né? Muito espontânea. E assim, é gostoso contar isso. A gente tem alguns registros perdidos em algum pendrive da vida, mas a gente guarda isso com muito carinho, né? Inclusive, naquele momento, era um momento assim, acho que era 2 semanas, Regis, antes de estourar as ocupações de escolas estaduais, você vai se lembrar bem. Lembro. Então, foi 2 semanas antes, parecia meio que um presságio, sabe? Até aquele momento eu falei, gente, se a moda pega, o negócio vai ficar louco, estudantes se situando do poder que eles têm numa escola estadual, numa diretoria de ensino. E eles não queriam nada demais, eles só queriam que eu fosse readmitida, porque eles entendiam que uma professora, né, que tem todas as notas máximas no sistema de avaliação interna, uma professora que tem todas as formações e outras mais além do que se pede. Enfim, eu tinha um monte de coisas que depunham ao meu favor, e eu acredito que muito depunha a meu favor essa identificação que os alunos tinham. E aí, a partir daí, por acaso, eu me aproximei de um... Por acaso, não, na verdade, muito por conta disso. Um mandato petista, na época, se aproximou de mim, e eu comecei a curtir, a entender o trabalho, né? Porque antes era mais aquela coisa, eu acompanho pela rede social. Fui chegando perto, fui achando bem interessante e percebi que, em geral, nós, do campo progressista e dentro do PT especificamente, nós precisamos urgentemente de novas lideranças. Então, assim, eu olhei para mim mesma e eu falei, cara, eu tenho a faca e o queijo na mão, eu tenho o conhecimento, eu tenho a credibilidade, eu tenho essa representatividade evidente, então eu quero usar isso em favor de um projeto político maior, que é aquele que eu te falei no começo, que é abrir um campo de possibilidades para nós, né? Não é aquele objetivo mesquinho, né? Medíocre, de estar no poder e se perpetuar no poder, porque, nossa, que legal o poder. Eu falo, meu, senta aqui nessa cadeira, vem conhecer o trabalho, depois você me fala do quanto é vantajoso em termos pessoais, porque, assim, eu tô caçando até agora qual é a vantagem pessoal que tem. Não é, ninguém entende isso, todo mundo acha que ninguém entende isso. De privilégio, mas não é. É muito mais dor do que felicidade, né? Porque, principalmente quando a gente tenta fazer algo, e às vezes acaba se frustrando por conta da realidade, do dia a dia. Ju, e assim, eu vejo também que sua pauta é muito na área da educação, até pela sua formação, por já ter dado aula na rede pública, e a gente percebe que o nosso governo, principalmente o estadual, ele não tem atendido, né, as reivindicações ou as expectativas, na verdade, que os alunos pedem, e o que é o mínimo do mínimo, né? E aí, eu acho que você poderia ser uma grande colaboradora nesse debate,
porque você, até onde eu estou sabendo, não sei se é real, tem a intenção de lançar uma pré-candidatura a deputado estadual. O que nos alegra muito, se for verdade, porque em conseguindo êxito, eu tenho certeza que você será uma pessoa que brigará e lutará muito pela educação, que é uma área que, por exemplo, aqui no nosso município, né, o município faz muito, mas falta aquela parte do Estado, aquele recurso a mais, aquela aula de qualidade, um tratamento digno para os professores, e não é com todo mundo que a gente pode contar com essa luta, né? Então, tenho certeza que se isso for concretizado, você vai estar lutando, representando a nossa região lá. Então, são duas coisas, né? Primeiro, saber sobre a sua candidatura, se a gente pode se alegrar com isso, e e com relação à educação, se você tem algum projeto que você já pensa para o governo do estado, sobretudo se for eleito deputado. Bom, que é verdade, sim, que a gente tem aí uma pré-candidatura colocada, eu coloquei meu nome à disposição. E, na verdade, é uma história muito louca, porque quando me perguntavam isso ano passado, né, meados do segundo semestre, eu falava com toda certeza que, não, eu não vou ser candidata. A verdade é essa, Regis. Né? Por quê? Porque existe uma intenção de fazer um mandato bom, que consolide o meu nome, mas também o nome do Partido dos Trabalhadores, né, a sigla do PT aqui na cidade. No entanto, o que eu não contava, isso aí é uma questão de inexperiência mesmo, isso é uma questão de alguém, e eu falo tranquilamente, eu não tenho vivência dentro da burocracia do partido. Eu não tenho, Regis. Eu não tenho vivência na burocracia do partido. Eu sou filiada no PT desde 2015. Sou petista desde criancinha, mas dentro do partido é desde 2015. E nunca fui muito ligada nessas dinâmicas internas. Na verdade, eu aprendi a fazer relações mais diplomáticas depois que eu fui eleita. Eu era um pouquinho intratável. E tenho tentado melhorar isso, né? Então, sabe essa coisa da política das relações, de estar conversando do nada para fazer costuras e não sei o que lá, não tenho muita habilidade com isso, mas vou aprender porque eu também aprendo, né? E quando eu aprender, eu sei que eu vou ser muito boa nisso. Mas eu não tinha essa vivência partidária antes de ser eleita. Eu tinha uma fidelidade em relação aos objetivos, aos princípios que fundaram o Partido dos Trabalhadores. Eu tinha um reconhecimento com o legado do Partido dos Trabalhadores. Mas o que acontece? Então, nessa visão bastante ingênua, até o ano passado, eu me dava o luxo, falo isso com tranquilidade, eu me dava o luxo de achar que, passa outro dia, eu não vou ser candidata a estadual em 2022, porque eu sou mãe, eu cuido da minha casa, eu tenho meu mandato, e eu não vou me dividir em várias frentes, imagina eu viajando pelo estado, que loucura. Enfim, o mais confortável, Regis, era eu ficar muito bonitinha no mandato. A verdade é essa, né? Infelizmente, vai ter gente que vai falar assim, mas é muita ambição você partir de vereadora para ser estadual. Cara, vai entender o contexto da disputa política, vai entender o que significa esse momento que nós estamos vivendo. Isso, justamente. Os dias de hoje são muito importantes para fortalecer a democracia. Não, e ele pede, né? O momento pede. E o nosso trabalho, o meu trabalho na Câmara de Americana, é o que eu falei para você, eu sou muito realista, né, até demais. Quando eu comecei em janeiro do ano passado, eu tinha uma visão um pouquinho pessimista do cenário. Então eu pensava, meu Deus, eu tenho que trabalhar nessa frente, nessa e nessa, todos os ambientes, e aí eu estou falando PT a nível local, eu estou falando Câmara, né? Eu estou falando organização da minha vida pessoal por ter uma filha pequena, meu companheiro mora em São Paulo, vem aos finais de semana. Então, toda essa configuração, ela me fazia ter uma leitura pessimista, no sentido de, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, mas eu não sei o quanto que eu vou conseguir caminhar, porque eu sou oposição, eu não gosto dessa palavra, acho que ela não cabe muito bem aqui no contexto de Americana, porque eu tenho tratado a prefeitura, o Chico, né, o prefeito Chico Sardelli, tem tratado com muita diplomacia, eu tenho feito críticas pontuais, sempre que eu acho que eu tenho que divergir, eu divirjo, mas é uma coisa com muito cálculo político.
Perfeito. Eu achava que eu não ia conseguir caminhar. Eu falei assim, meu Deus, se eu aprovar um projeto de lei, eu estou achando que eu já estou no lucro. Mentira, aprovei vários. Instituí uma Procuradoria da Mulher, fiz audiências públicas com mega participação para os padrões Brasil, óbvio, não Mas é o isso é muita ideal. habilidade política, é um mérito seu É também. habilidade política, e eu nem sabia que eu tinha tanta. Você tem Eu não muita, Ju, sabia que eu tem tinha muito. tanto. Eu sabia que eu era uma ótima professora, mas eu não sabia que eu seria uma política com essa facilidade de tocar. Claro, tudo nasce em mim, é tudo obra. Não, muito pelo contrário. Se eu tivesse sozinha, né, no mandato, eu não teria feito metade do que eu fiz. Tem um Mas o talento que que é você meu, falou, né? que eu achei interessantíssimo, é que você tem um conselho, né, de mandato, é isso? Sim, a gente tem uma espécie de conselho de mandato, né? A Que são gente tem um que grupo. não são assessores, são fora da sua rede. Imagina. Imagina, porque, cara, nós na Câmara de Americana nós temos 3 assessores e um estagiário, Nossa, né? condição de trabalho É, 3 muito ruim. Então, a questão é assim, depende. Para fazer um mandatinho mequetrefe, um Serve. mandatinho serve, é de boa. Agora, de acordo com as nossas pretensões, que é, como eu disse no começo, cavar um espaço, né, a longo prazo, inverter a correlação de forças nessa cidade, como você falou que é uma cidade em termos de faixa etária mais idosa, mas isso não significa muito. A questão aqui é que realmente os interesses privados eles são muito fortes, né? Para você ter essa dimensão de como que é a cabeça, a mentalidade do povo da cidade, é só você olhar nos resultados eleitorais. Né? O Verdade. Bolsonaro aqui ganhou disparado. Então, Verdade. essas situações que eu falo, hostis, me faziam acreditar que em janeiro eu ia entregar pouco, burocraticamente falando, né? Projetos aprovados, requerimentos, enfim. Eu achava que, mas não, né? A nossa habilidade, e aí nossa, isso tem a ver com quem nos ajuda enquanto conselho de mandato, que é muito simples, não é nada cabeludo. Aliás, deixo aqui a dica para quem estiver assistindo, se quiser contribuir com o meu mandato, serás muito bem-vindo. Mas a questão é o seguinte: você manja de descarte de resíduos sólidos? Você manja de terceirização na saúde, você manja de contas públicas, você manja de qualidade da água. Meu, olha a quantidade de coisas que eu preciso dar conta quando eu sou vereadora. Com 3 assessores, desculpa, é Impossível. impossível. É uma equipe excelente, mas sem esses outros bracinhos ficaria tudo mais difícil. Fato é, para concluir, que nós conseguimos entregar muita coisa. E aí o que acontece? A responsabilidade, ela é cobrada para o Muita bem e coisa em para o pouco mal. tempo, né, Ju? Muita coisa em pouco tempo. Pouca coisa é muita coisa em Em pouco pouco tempo, tempo. exatamente. Né? É uma lista de conquistas, de avanços que dão visibilidade para o nosso trabalho, e essa visibilidade, eu falo que ela começa a pular o muro da Câmara. Então, você passa a ser vista não só por aquelas pessoas, né, dentro do município, dentro da estrutura partidária Não, dentro do município, mas e o também seu por outras trabalho ele já figuras. está correndo a região, né? As pessoas te conhecem e te reconhecem, né? Pelo trabalho, pela Sim, forma de lutar. Eu acho que isso é muito claro. Eu acho que você conseguiu fazer em pouco tempo coisas, por exemplo, né? Eu falo isso porque eu fui vereador aí por 8 anos, que as pessoas não conseguem fazer em 8 anos, né? Então, isso é incrível, né? Você dá aquele gosto que é assim, olha, pode fazer mais, né? E com a mesma estrutura, porque, por exemplo, aqui em Hortolândia, a estrutura é essa mesma, são 3 assessores. E muita gente não uhum. tem, né, nem a metade do trabalho que você tem com 10 anos de mandato, né? Então, acho que isso é muito importante, que esse exemplo que ele possa pegar nas outras pessoas, essa garra, essa determinação. Eu tenho certeza que você, não gosto de usar a expressão case de sucesso, né, porque é uma expressão muito americanizada, uma expressão muito comercial, mas você é um daqueles exemplos, Mas daqueles é. modelos que a gente precisa se inspirar, né? E eu torço muito, viu, Ju, que você consiga, né, ser eleita deputada estadual. Eu acho que a gente precisa de um mandato como o seu, porque o Estado ele está há mais de 30 anos aí na mão de um partido que já teve oportunidades de fazer, e na educação, infelizmente, na minha avaliação, não fez o que deveria ser feito, né? E fez mais presídio do que a escola, mas, enfim, o que a gente precisava fazer é ter pessoas como você,
A gente está encaminhando aqui para o final da live, mas eu, assim, queria falar muito mais com você, porque é muito bacana, as pessoas estão participando bastante, tem muitas perguntas, depois eu vou acabar mandando para você no seu Instagram, no seu WhatsApp, para você possa responder. Mas eu queria que você desse uma perspectiva para a gente de sonho com relação à eleição presidencial, o que você acha, qual que é a sua avaliação, né, e o que você espera desse cenário que está muito polarizado, como vai ser a eleição agora nesse, não digo reta final, né, mas vamos começar aí já os calendários eleitorais daqui a pouco. Com certeza. O que a gente espera, né, dessa campanha? Do lado do Bolsonaro, a gente espera muita fake news, muita rasteiragem, porque é da tradição dele, é da linha dele fazer esse tipo de manobra, né? Então, eu sempre brinco, a gente não pode achar que as pesquisas eleitorais, elas indicam o resultado final. Eu acho que elas servem, elas são parâmetros, sim, não dá para negar a dimensão de uma pesquisa eleitoral, elas indicam realmente, elas devem ser uma referência para a nossa organização de campanha, para as nossas movimentações, mas eu acredito que falta muito, falta conversar com quem não quer votar, falta conversar com quem está querendo anular o voto, né? Essas pessoas, principalmente, eu acredito que elas sejam um nicho que a gente tem que se dedicar. E, Regis, eu falei isso, inclusive na carta que eu entreguei para o Lula, um dos elementos é esse, vamos olhar para o interior. Nós precisamos olhar para o interior, Regis, sabe? Porque o interior, ele é lembrado na hora de lamentar a derrota eleitoral. É verdade, perfeito. Ótima observação. Repare, a repercussão daquilo que acontece no interior, para o bem e para o mal, ela é menor do que a repercussão que rola quando é algo relacionado à capital ou uma cidade, né, uma metrópole como Campinas, por exemplo. Só que, de todos os 645 municípios aqui do estado de São Paulo, nós temos apenas, eu posso errar para mais ou para menos esse número, se eu não estou enganada, 94 vereadores, né? Se você pensar que os vereadores são a principal engrenagem ali, ou que são uma peça fundamental na hora de tocar uma campanha no município, cara, a imensa maioria dos municípios não tem representação nossa. Então, onde tem, agora que nós estamos em cima da hora, onde tem, nós temos que valorizar esses mandatos enquanto condutores, organizadores dessa campanha, porque ela não vai ser uma campanha fácil, embora as pessoas tenham sofrido muito com as consequências do governo Bolsonaro, com esse recrudescimento do autoritarismo, com esse avanço das políticas neoliberais, né, que é de ataque aos direitos fundamentais, ataque ao orçamento público, né, a privatização do orçamento público. Então, aquilo que vai para a educação, por exemplo, aqui em Americana, cara, a educação de Americana, ela para ela dar um salto danado de qualidade, não falta muito, porque ela não está numa situação muito crítica, entende? Entendo. É relativamente pouco que a gente precisa para se colocar assim como pioneiro, né, de um modelo de educação com uma qualidade que vire referência para o país inteiro. Mas o que a gente tem sempre essa é a velha briga que está por trás de toda a disputa política, de toda a disputa eleitoral. Se nós vamos priorizar os interesses coletivos ou se nós vamos priorizar os interesses privados, né, do empresariado, do capital, do mercado. E a gente vai ter que fazer essa briga durante a campanha, mas, infelizmente, mesmo que o resultado eleitoral seja favorável, a gente vai ter que se empenhar para organizar a população novamente. E essa organização, ela é para que ela participe mais dos espaços de discussão política. E para que ela participe, não conduzida, não manobrada, ela tem que ser uma participação consciente e cidadã, que só é possível quando essa população, ao ser organizada, é também formada, né, e informada e formada para ter uma visão autônoma
e cidadã realmente, ciente do seu papel no processo de transformação que a gente quer para o Brasil, que não é nada demais, é só que o povo volte a comer com qualidade, né? Que a gente supere essa situação de insegurança alimentar, para que a gente consiga fazer com que as minorias políticas avancem, né, na garantia de direitos para essa população. Então, a gente vai ter uma briga que não vai se resolver com a campanha ou com o resultado eleitoral, mas que ela tem que ser assumida como uma luta permanente, diária, e que juntos, né, coletivamente, a gente pode travar, individualmente nunca. Ju, você tocou muitos pontos importantes no seu desfecho. Eu acho que daria até uma outra live, né, sobre tudo que você falou no finalzinho, mas são palavras-chave, né? Organização, militância política, ela tem que ser organizada, ela tem que ser construída de baixo para cima, né? Não pode ser uma coisa imposta, não pode ser uma coisa que alguém lá em cima achou que tem que ser. E o Via Democrática tem esse objetivo de apresentar para as pessoas outros caminhos, né, novas personalidades, como você, no caso aqui de Americana, que está se apresentando para Hortolândia aqui. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né, mostrar mandatos legais e exemplos para que a gente possa construir junto, porque a luta não é de um município isolado, né? É a nossa região, é o nosso país, é o nosso estado. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito para isso. Eu quero agradecer também a todos os internautas que participaram. Um abraço para o Felipe, para a Luciana, para o Paulo Beleboni. São vários nomes que participaram. Eu estou muito honrado, muito feliz e impressionado com o seu conhecimento, com a sua postura. Tem sido realmente um grande exemplo para nós, tá, Ju? Muito obrigado por tudo, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada demais pelo convite. Espero não ter divagado muito. Toda vez que eu revejo uma live, eu choro, porque eu falo que eu podia ter sido melhor. Foi super bem, foi super bem. Mas eu acho que faz parte. Já avançamos bastante e estamos em constante processo de aprendizagem e aperfeiçoamento. Obrigado, Ju. E aí, Regis, vou aproveitar para pedir para o pessoal que acompanhou a live seguir a gente nas redes sociais. Ju na Câmara. Ju na Câmara. Siga o perfil da Ju, é bem legal, bem moderno. Eu gosto muito de te acompanhar, né? Tem bastante coisa legal e interessante. Eu vou deixar marcado depois no final da live o seu @ para todo mundo acompanhar e te seguir de pertinho, tá bom? Um grande abraço. Regis. Com Deus. Valeu. Tchau, até mais. Boa noite. Boa noite.